Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. O nosso bate-papo de hoje é sobre a questão da reflexão, porque nós ouvimos muito nesses dias na internet as pessoas falando, né, que graças a essa crise sanitária que nós estamos vivendo, isso nos impõe como que uma necessidade de refletir, de pensar, de analisar. Mas é estranho porque a doutrina espírita nos pede isso desde o momento em que ela surgiu. Então, se nós pegamos lá as questões no final do Livro dos Espíritos, 918, 919, que falam do conhecimento de si mesmo, Santo Agostinho vai nos convidar nessas mensagens a uma reflexão a cada dia sobre aquilo que nós vivemos, sobre aquilo que nós fazemos, sobre as emoções que sentimos durante o dia. E ele vai sempre nos dizer que o objetivo dessa reflexão é fazer aquilo que no Evangelho segundo o Espiritismo é apontado como objetivo da nossa vida na Terra, que é diminuir a quantidade, se nós podemos dizer assim, a intensidade do orgulho e do egoísmo e aumentar aquela da humildade e da caridade. Aquelas, né, da humildade e da caridade. Então notem que desde o início a doutrina espírita nos convida a essa reflexão. Desde o início, nós espíritas somos chamados a essa profunda reforma da nossa vida. Reforma que não é fácil, reforma que exige muito trabalho, muito esforço. Se libertar do orgulho, se libertar do egoísmo e de todos os erros que vêm em consequência do orgulho e do egoísmo, exige muito esforço, muito trabalho. Primeiro é reconhecer que somos egoístas e orgulhosos. Segundo é ver a extensão desses males na nossa vida. E terceiro é trabalhar para removê-los, o que exige começar e recomeçar, começar e recomeçar todos os dias. Porque são hábitos milenares que nós nos acostumamos a cultivar. Então note que a doutrina espírita, desde o início, nos tem convidado a essa reflexão e a essa necessidade de reforma íntima. Nós não precisamos de um período de crise. Nós não precisamos de uma epidemia, nós não precisamos de um terremoto, nós temos já como obrigação, nós espíritas, de fazer essa reflexão. Para nós isso é uma coisa normal e habitual. É lógico que o planeta como um todo tem necessidade dessa reflexão. Mas nós espíritas, isso já faz parte da nossa vida. E é interessante que a doutrina espírita, ela nos dá elementos de conhecimento para fazer essa reflexão. Allan Kardec, já em 1865, na revista Espírita, ele respondendo a críticos, né, que diziam, mas o Espiritismo insiste muito nesse negócio de reforma íntima, de caridade, e Allan Kardec vai responder exatamente isso. Ele vai dizer, bom, mas nós já realizamos isso, nós já somos caridosos, nós já somos humildes, nós já fazemos o bem, nós já amamos as pessoas. E a resposta é não. Então, a doutrina espírita, ela veio, né, nos trazer um volume de informações que é muito grande. A quantidade de estudos e de material que nós temos para estudar é imensa. E, digamos, só para ler levaria anos tudo isso. Se você pegar os 33 livros, se você considerar não só os 5 livros, né, das obras básicas de Allan Kardec, mas tudo que ele escreveu, nós temos 33 livros, dependendo de como você conta isso. E se você pegar, além disso, todas as obras de Chico Xavier, nós temos aí mais de 500 livros. Provavelmente, se nós juntarmos a literatura acessória, nós poderemos chegar aí facilmente a 1000 livros. Se pegarmos só os livros do período de Allan Kardec, por exemplo, não só dele, mas de todos aqueles que escreveram logo depois dele, como Leon Denis, Gabriel Delany, Aksakov, e todos os Lombroso, Ivone Pereira,
que vai vir depois, obviamente, mas que também vai deixar uma literatura extremamente profunda e a nível de estudo extremamente importante, nós notamos que, se você pegar só os livros do Chico, 500, se você ler um por ano, são 500 anos. Se você ler 2 por ano, são 250 anos. Se você ler 10 por ano, você vai precisar de 50 anos. E note que nós estamos falando só de ler. Nós não estamos falando de estudar, de meditar. Agora, se só para ler e estudar nós precisamos de todo esse tempo, para vivenciar isso, de quanto tempo nós precisamos? E a doutrina, ela é extremamente rica, né? Allan Kardec, na Revista Espírita, ele vai dizer, vejamos, né, se o Espiritismo não tem algo a dizer, né? E ele vai dizer, ele vai enunciar 10 itens, né? Dizendo, antes de mais, ele dá, como todos sabem, a prova patente da existência e da imortalidade da alma. Segundo item, pela firme crença que desenvolve, ele nos dá, né, ele nos impele ao bem, ele nos consola das aflições, ele nos dá força e coragem nas provações da vida. E nos desvia o pensamento do suicídio. Mas isso é maravilhoso. Ele retifica todas as ideias falsas que nós tínhamos sobre o futuro da alma, sobre céu, sobre inferno, sobre as penas e recompensas depois da morte. Enfim, ele dá a conhecer o que se passa no momento da morte. Esse fenômeno até hoje insondável, né? Não tem mais mistérios para nós. Pela lei da reencarnação, ele abre um novo campo à filosofia. O homem sabe de onde vem, para onde vai, com que objetivo está na Terra. Ele explica a causa das misérias, dos sofrimentos, das desigualdades. Bom, mas isso é pouco? Não, isso não é pouco. A gente tem aí, né, diante de nós uma quantidade de estudo enorme. Pela teoria dos fluidos perispirituais, ele torna conhecido o mecanismo das sensações e das percepções da alma. Ele explica fenômenos como a dupla vista, a vista à distância, o sonambulismo, o êxtase, os sonhos, as aparições. Ele abre novos campos para a fisiologia e para a patologia. E o que Allan Kardec falou em 1865 está se confirmando nos dias atuais. Nós vemos um número crescente de pesquisas ligando a área médica, por exemplo, à espiritualidade. No item 7º, ele diz, provando as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual, ele mostra neste último uma das forças ativas da natureza, um poder inteligente, e dá a razão de uma porção de efeitos atribuídos a causas sobrenaturais. Então nós notamos que é extremamente poderoso o Espiritismo como capacidade explicativa, se podemos dizer assim. Revelando o fato das obsessões, ele faz conhecer a causa até aqui desconhecida das numerosas afecções sobre as quais a ciência se havia enganado em prejuízo dos doentes e dá os meios de os curar. Quantas doenças da alma, medos, ansiedades, crises de pânico, que são fenômenos parcialmente mediúnicos, parcialmente obsessivos. É óbvio que alguns podem ter causas orgânicas, mas nós poderíamos dizer que praticamente 90%, 99% tem como fundo causas espirituais. O Espiritismo explica isso muito bem. Então, dando-nos a conhecer as verdadeiras condições da prece e seu modo de ação, ele revela a influência recíproca dos espíritos encarnados e desencarnados e nos ensina o poder do homem sobre os espíritos necessitados e infelizes. Note que quando ele nos ensina como funciona a prece, o poder da prece, a importância da prece, dos pensamentos positivos, ele muda a nossa vida. Mas uma coisa é saber isso teoricamente, outra é você passar a aplicação disso tudo. Outra é nós conseguirmos realizar isso tudo na nossa vida. Isso não é uma coisa simples, não é fácil. E finalmente ele elenca um 10º item dizendo, tornando conhecida, né, os fenômenos da magnetização, do passe.
Ele nos dá um instrumento de cura, de alívio e de socorro para a humanidade. Então note que Allan Kardec vai dizer, sim, o Espiritismo tem muita coisa que ele ensinou que já é conhecida da humanidade, mas ele vai dar uma dimensão nova a tudo isso. Ele nos vai fazer entender a aplicação que tem esses conhecimentos. E é por isso que a doutrina espírita, ela tem que ser estudada, ela tem que ser compreendida a fundo, e isso leva anos de trabalho, de estudo, de meditação. Se só para ler nós levaríamos todo aquele tempo que nós falamos, vocês imaginem agora se nós falarmos de aplicação deste conhecimento, de viver estes conhecimentos. Então, na Revista Espírita, Allan Kardec ele diz da necessidade de nós termos a aplicação disso tudo, de estudarmos tudo isso a fundo, antes de ficarmos pedindo por novidades. E ele vai dizer, até que esses únicos pontos tenham recebido todas as aplicações de que são suscetíveis e que os homens os tenham aproveitado, ainda se passará muito tempo. E os espíritas que os quiserem pôr em prática para si próprios e para o bem de todos, não ficarão desocupados. E ele vai nos dizer, há muita gente para ser socorrida, há muita gente para ser ensinada, há muita gente para ser ajudada, e nós espíritas temos muito para fazer. Então, nós não precisamos da crise do vírus A ou B ou de um terremoto para nos lançarmos nesse processo de reflexão. Esse processo de reflexão, ele faz parte já da vida do espírita. Ele faz parte da nossa realidade, porque a partir do momento que nós nos tornamos espíritas, se torna uma condição essencial da nossa vida o trabalho de mudança interior, o trabalho de reforma interior. Então, amigos, nós, como espíritas, continuemos o nosso trabalho, continuemos firmes e estudemos a doutrina sem perdermos tempo com novidades, com textos de grande esoterismo, de grandes explicações. A doutrina espírita é muito simples, mas essa simplicidade esconde uma profundidade imensa. Quando nós estamos num barco, por exemplo, e vemos, a água é límpida e transparente, o sol consegue chegar até o fundo, e nós vemos o fundo do oceano, não é porque nós temos essa visão do conjunto que é fácil chegar ao fundo quando nós mergulhamos. Exige muito fôlego, e esse fôlego só vem com o estudo, com o tempo. Então não nos iludamos com a claridade, com a transparência da doutrina, porque essa transparência é devido à simplicidade, à pedagogia, à didática de Allan Kardec, à didática dos espíritos que escreveram através de Chico Xavier. Mas não tenhamos ilusões. A doutrina exige sim reflexão, mas essa reflexão é uma exigência de todo dia, não só de períodos de crise. Ela é uma exigência da nossa vida toda, porque nós temos um trabalho imenso a fazer para consertar os males da nossa alma. Males que vêm do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa mania de achar que somos muito importantes, quando na verdade ainda não dominamos sequer o ABC da espiritualidade. Então, continuemos. A doutrina espírita é um convite permanente à reflexão e à ação para transformarmos as nossas vidas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.